Olá, famílias e fotógrafos! Chegamos hoje à nossa 10ª entrevista e estamos no meio do olho do furacão. O mundo enfrentando a pandemia do coronavírus e nós, fotógrafos, procurando meios de nos resguardar, de proteger nossos clientes e encontrar formas de seguir em frente durante a crise financeira que vem se instalando. E a nossa série Papo Família nos ajuda hoje não só a entender a rotina de nós, mulheres, mães, fotógrafas, empreendedoras, em tempos de muito trabalho, mas também em tempos difíceis como este que estamos vivendo. Então fica aqui comigo porque hoje tem muita coisa importante para a gente conversar e o trabalho incrível da nossa convidada. Eu sou a Karen Schaff, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. Gente, tem recado importante da Digipix, que é a patrocinadora e apoiadora oficial deste programa. Preocupados com a pandemia do coronavírus e visando a saúde de todos os colaboradores, além do decreto de situação de emergência estabelecido no estado de Santa Catarina, onde fica o Parque Gráfico da Digipix, a produção está suspensa até a liberação pelas autoridades do estado. Mas os pedidos continuam sendo recebidos, porém tendo sua produção iniciada somente ao fim do decreto. Neste momento, o contato poderá ser feito via e-mail, ok? A gente já sabe, mas não custa reforçar. Fique em casa e aproveite para ouvir todos os nossos podcasts. A convidada dessa edição é uma fotógrafa que faz parte do início da minha própria história na fotografia newborn. Quando ela deu o seu primeiro workshop, eu fui aluna da sua primeira turma. Técnica, qualidade, inspiração e resultado estético inconfundível fazem parte da carreira dessa fotógrafa incrível. Hoje eu converso com a minha amiga, mãe da Júlia e da Gaia. Bem-vinda, Fer Sanches. Oi, Ká, tudo bom? Obrigada pelo convite. Oi, Fê, que bacana ter você aqui conversando com a gente. Eu queria desde o começo, óbvio que você estava assim no meu top 5 aqui, no top 10, né? Que são 10 fotógrafas. Agora deu certo pra gente falar. Você viajou bastante nos últimos tempos, deu muitos cursos fora, mas agora vai dar certo. Você lembra disso, Fê? Que a sua primeira... Acho que a gente já falou sobre isso, né? Sua primeira turma, eu era a sua primeira aluna. Eu lembro sim, com muito carinho. E desde então, né, a gente sempre vem se encontrando, conversando, isso é tão legal. É, muito bom, Fê. Muito bom acompanhar teu trabalho e me inspirar do seu trabalho, como tantas outras fotógrafas no Brasil e no mundo. Querida, muito obrigada. Ô Fê, conta pra gente aqui, ó. Eu sei que você fotografa alguns outros estilos também, né, dentro da fotografia de família, mas é visível que a fotografia newborn é o carro-chefe da sua carreira, né? É isso mesmo? A fotografia newborn, na verdade, é a minha maior paixão, né? Eu fotografo tudo dentro da família, mas realmente o newborn é o que eu mais gosto de fazer. Na verdade, a minha história com a fotografia newborn, ela começou há muito tempo atrás. Se você me permitir, eu posso contar um pouquinho da minha trajetória até aqui. Conta pra gente. Porque eu sempre gostei de fotografia, né? Desde pequenininha. Então, eu ganhei uma máquina, na época, uma máquina de filme, né? Obviamente, da minha tia. E eu fotografava. Eu morava na frente de um aquário em Santos. Então eu ia pro aquário toda semana fotografar os peixes. Isso naquela época eu devia ter, sei lá, uns 8 anos de idade, mais ou menos. E daí eu sempre gostei de fotografia. Mas eu virei publicitária, né? Depois que eu cresci, fiz faculdade e trabalhei na agência de publicidade. E nesse tempo que eu fiz, que eu estava trabalhando na agência, eu fiz um curso de fotografia. E aí, como eu era a única fotógrafa da agência, eu virei a fotógrafa da galera lá, né? Então, eu comecei a fotografar desde os produtos da agência que eu fotografava, até alguém ficava grávida na agência, eu fotografava, aniversário infantil da agência eu fotografava. Então, assim, mais coisas de amigos, assim, sabe? E aí, naquela época, eu tinha mais ou menos uns 19 anos e eu engravidei.
da minha primeira pequena, a Júlia, que não é mais pequena, né? Agora é uma mocinha. É uma moça. E daí eu engravidei, eu era muito nova e eu tive um descolamento de placenta muito sério no primeiro trimestre. E aí o meu médico pediu para eu ficar de cama, né, assim, em repouso absoluto mesmo, porque a Júlia corria risco e eu também. E eu fiquei. E aí o que se faz, né? De cama por 6 meses. Eu fiquei na internet o dia todo, o tempo todo, e na época tinha o Flickr. Não sei se você lembra do Flickr. É bem velha guarda, né, o Flickr. Total. Esse conta a idade, revela a idade, sim. né? Meu Deus. E daí na época tinha o Flickr e eu conheci o trabalho das gêmeas. Você com certeza conhece a Kelly, e a Tracy. E foi quando eu me deparei com a fotografia de recém-nascidas, assim, entre aspas, moderna, né? Porque até então a gente conhecia já a Annie Guedes, né? Annie Guedes. Sim. Aí, quando eu conheci o trabalho das duas, que eu entrei no Flickr delas, imagina, elas tinham Flickr na época, e eu falei, nossa, assim, eu acho que é isso que eu quero o resto da vida. E aí eu decidi que quando a Júlia nascesse, eu ia virar a mesa, não ia mais trabalhar na agência e ia focar só na fotografia de recém-nascidos. Mas, naquela época, não era nada normal, né? A mãe sair com o bebê de casa tão novinho. Então, é verdade. Né? Assustador, na verdade, né? Se oferecia, todo mundo se arrepia. Como assim sair de casa com o bebê? Exatamente. E como eu, na época, né, antes do descolamento, antes de eu ter que ficar de repouso, eu já fotografava grávidas. Então, né, no final de semana, quando eu não estava trabalhando na agência. Então, eu comecei a oferecer. Claro, a Júlia nasceu, eu tive mais um tempo de repouso, né? Tem todo aquele puerpério, né? Que você tem que ficar em casa e tudo mais. E daí, depois de um tempo, quando a Júlia tinha mais ou menos, uns 8 meses, eu comecei a oferecer para as pessoas que eu sabia que estava grávida e tudo mais, para fazer o newborn. E assim, foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil, porque ninguém queria sair com um bebê tão novinho, ninguém entendia, não era nada conhecido no Brasil. Era uma coisa nova, inclusive, nos Estados Unidos e na Austrália, então era muito difícil, né? Mas, aos trancos e barrancos, eu fui fazendo, claro que de graça, por muito tempo, porque eu sabia que isso levaria tempo até eu conseguir cobrar, né, o que eu acho que deveria ser cobrado. Isso em Santos, Fê? Isso em Santos, sim, Santos e São Paulo, né? Porque até eu me estabilizar também, eu voltei para a agência, né? Lógico, não larguei a agência do nada, mas a agência que eu trabalhava era em São Bernardo do Campo, né? Então eu descia e subia a serra todo dia, então eu tinha essa facilidade de trabalhar tanto em Santos quanto em São Paulo. Mas foi bem difícil na época. Mas aí, enfim, aí as coisas foram acontecendo, as pessoas foram, assim, perdendo medo, ganhando mais confiança, né? E daí depois foi mais difundido também no Brasil, então foi mais fácil para poder trabalhar só com isso. Mas, na verdade, assim, a sua pergunta foi quando que se tornou o carro-chefe na minha... Na verdade, sempre foi. Entendeu? Sempre foi. Sempre foi. Eu acho que, na verdade, virou a chave na gestação, porque como eu já era fotógrafa, né, de estilo e de outras coisas, foi, acho que na gestação mesmo que virou a chave. Ô Fer, e você chegou a fazer o newborn da Júlia também, né? Você já estava estudando durante a gravidez, você chegou a fazer o ensaio newborn dela? Eu não sei se você, ou também ninguém fotografava nessa época, né? Ou só da Gaia? Não, a Júlia não teve o ensaio newborn dela, até, assim, é uma coisa que me dói bastante, né, porque
Eu tenho poucos registros, inclusive, dela, porque é aquela coisa que, em casa de ferreiro, espeta de pau. Espeto de pau. Que ano que ela nasceu? Ela nasceu em 2006. 2006. Ela é 2 anos mais nova que o Léo, então. O Léo também, impossível, não tem. Né, então. E eu tava de repouso ainda também, né, então... E assim, quando ela nasceu, na verdade, eu tinha muito pouca informação da fotografia newborn, né, porque eu era fotógrafa já, eu entendia a técnica, eu sabia a iluminação de estúdio, por exemplo, porque como eu fotografava still na agência, eu sabia bastante, assim, sobre iluminação e tudo mais, mas a fotografia newborn mesmo, assim, eu tinha muita pouca informação. Aliás, não tinha informação. Não tinha, na época não tinha. Então, o meu primeiro newborn, o meu primeiro recém-nascido que eu fotografei, a Júlia tinha, acho que isso, uns 8 meses. Então, ele foi o meu primeiro, não ela. E aí, depois desse primeiro bebê, que eu falei, nossa, a fotografia newborn não tem nada a ver com a fotografia. precisa de muito mais conhecimento do que Total, a técnica fotográfica, né? Eu também comecei fotografando estilo para nossa agência, né? O Paulo é publicitário e acho que ajuda muito essa questão de iluminação mesmo, de posicionamento, entender como que a luz chega, o que você quer. Sim. Mas a hora que tá o bebê ali se mexendo e você tendo que lidar com outras coisas muito além da fotografia. Exato, a técnica a gente consegue. Mas realmente, assim, até hoje, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer no ensaio newborn, né? Nunca sabe. Então, tem esse lado, assim, mas a Gaia, sim, quando ela nasceu, eu fiz o ensaio dela e ficou bem bonitinho, assim. Eu lembro de uma foto do seu estúdio lá, que você segurando ela, coisa mais maravilhosa do mundo. Foto linda, 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 linda. Ô Fê, eu acompanho a sua carreira desde o começo, é claro, e uma coisa que eu percebo foi o aprimoramento da sua técnica com o bebê, ali, no posicionamento, no capricho, nos detalhes, aquele ajuste fino que a gente faz assim, depois da pose, né? E eu acho que você é muito preocupada com isso, né? Acho que você talvez faça como todas nós, ali, garante a pose garante o clique quando você posiciona o bebê e depois você vai aprimorando isso para ficar do jeito que você quer. Eu estive várias vezes com você fotografando e eu vejo que você segue essa linha, né? De garantir um primeiro clique, mas depois você tem esse aprimoramento, esse cuidado estético ali com a pose, com o ângulo, para sair a foto perfeita. A minha pergunta tem bebê que é mais durinho, que tem o braço mais retraído, que não abre dedinho, que não quer o pé de um jeito e a gente não consegue fazer a pose. Isso acontece com você também? De você não conseguir posicionar um bebê? Ou só com todas nós? Com certeza. Tem bebê que não deixa, né? Não, com certeza acontece. Isso, assim, e acontece muito, inclusive. Eu sou desse tipo também, que eu garanto a foto, porque eu acho assim, sabe, que os pais, eles querem uma foto linda do bebê deles, mas eles não estão preocupados se o dedo está esticado, sabe? Isso é uma coisa nossa, de fotógrafo. A gente sabe, claro, que fica mais bonito, mas para eles não faz diferença, entendeu? Então, eu sempre garanto a foto primeiro, mas assim, por outro lado, eu sou super virginiana. Sim, eu tenho Sol em Virgem, tenho Lua em Virgem, tenho Marte em Virgem. Então, assim, pensa uma pessoa Ascendente virginiana. Em Virgem. Tudo. Pensa uma pessoa virginiana, sou eu, entendeu? E assim, eu sou muito chata com tudo. Até a minha assistente brinca comigo que às vezes eu nem preciso arrumar um negócio, eu vou arrumar e o bebê acaba despertando, sabe? Aí ela olha pra mim e fala assim, tá vendo? Sei, estragou tudo. Pra que você vai mexer no negócio que já tava bom? Mas eu sou assim, eu sou chata e eu não consigo ser diferente, sabe?
Mas realmente é melhor garantir e depois arrumar. Mas assim, além disso tudo, eu sou uma pessoa muito paciente. Eu sou mega paciente e eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo amolecer a mãozinha do bebê, sabe? Eu não vou assim, vou para uma pose e já quero passar para outra, sabe? Eu enrolo, não enrolo, mas eu tento aperfeiçoar o máximo que eu conseguir. Mas sim, tem bebê que eu não consigo deixar a mão aberta, pode ter certeza que tem. Mas não é toda pose também, né? Porque a gente vai entendendo as permissões que o bebê Exato, dá, né? né? Tem bebê que não gosta de ficar de bruços, por exemplo, sabe? E eu começo com a pose do bebê de bundinha para cima. Então, isso acontece muito, assim, que o bebê não gosta de ficar de bruços. Daí a gente tenta, mas chega uma hora que a gente fala, não tem por que ficar tentando se é do bebê mesmo, né? Bom, então todo mundo que está ouvindo, fiquem tranquilas, tá? A Feira, às vezes, acontece Às com ela vezes também, não, acontece com acontece todo mundo. muito. Ô, Fê, e outros estilos que você realiza dentro do núcleo familiar? Você faz gestante também? Você faz acompanhamento, família? Eu O que faço. mais você Na faz? verdade, assim, antigamente eu ficava só com a parte dos bebês no estúdio. Então, eu fazia o newborn, o acompanhamento e alguns ensaios de família em externo, porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E acabava não fazendo tanta gestante assim quando eu me casei, né? Porque aí ele fotografava também as gestantes, então a gente acabou meio que dividindo essa parte. Mas agora que eu me vi sozinha, eu percebi que era uma coisa que eu sentia falta. E eu voltei a fotografar gestantes no estúdio. Então, assim, eu tô me redescobrindo e amando, assim, esse nicho que fazia tempo que eu não fazia. Então, eu fotografo, sim, gestantes aqui, gestante em casa, e acompanhamento eu faço também. Ensaio de família lifestyle. A única coisa que eu não faço é evento. Aí uma coisa puxa a outra, Sim, né? A gestante puxa o newborn, que é o acompanhamento, ensaio de família, eles acabam todos na verdade, interligados, o né? engraçado é que as pessoas... comigo foi meio que ao contrário, assim. Quando eu comecei a fotografar... Aliás, quando eu comecei a divulgar o trabalho do newborn agora com o meu nome, as pessoas que queriam fechar o newborn comigo, elas perguntavam, sabe? Você não fotografa gestante também? Sabe? Então foi meio que ao contrário, assim, tipo, o newborn chamou a gestante. Então eu Entendi. acabei que me vi fazendo e assim, e eu tô gostando, porque era uma coisa que eu sentia falta e não sabia. E você tá fotografando gestante no No estúdio estúdio, também? tô fotografando no estúdio. Legal, Fê. Fê, e a pandemia do coronavírus aí, hein? Como é que tá afetando o teu estúdio, o teu Ai, guria. negócio? A gente já sabe da resposta, mas compartilha com Não, a gente aqui. tá sendo difícil realmente, porque a gente fechou o estúdio faz mais de uma semana. Na verdade, eu voltei do Peru há 10 dias atrás, então eu me pus em quarentena porque o vírus se manifesta após 14 dias, né? Então eu me coloquei como infectada, entre aspas, sabe? Então tô tentando, assim, o máximo, sem contato até com a própria família mesmo, as meninas e tudo mais, tentar ao máximo não... Porque assim, eu não sei, né? Claro, eu não tô, porque eu tô bem, sabe? Eu sei que eu não tô, mas por segurança dos clientes e tudo mais, eu me coloquei em quarentena. Então, faz uma semana que a gente tá, assim, com o estúdio totalmente fechado, sem receber ninguém. Mas, assim, eu conversei com algumas gestantes que estão para nascer o bebê. Tá muito complicado, porque como a gente fotografa recém-nascidos, a gente tem um tempo certo para fazer essas fotos. E a gente sabe, né, que esse tempo é muito importante, não é? A gente não fala 15 dias por bobeira. E as mães esperam uma coisa, né? E assim, eu tô meio que sem saber muito o que fazer, porque eu tô conversando muito com elas, inclusive uma mãe ontem me mandou um áudio, tipo, super chateada, chorando, porque ela falou que a única coisa que ela queria era o newborn,
e ela não sabe se vai ser possível, porque ela não sabe quanto tempo isso vai ainda durar, e o bebê dela tá para nascer daqui 1 semana e meia, então a gente, assim, sabe? Então, tadinha. eu tô conversando com elas para tentar fazer com que elas entendam que é o melhor para todo mundo, e, entre aspas, fazer o newborn mais tarde, sabe, assim. Eu sei que não é o newborn, mas, enfim, não tem muito o que fazer, né? Não tenho o que fazer. Porque a gente está lidando com um sonho dessas mães, né? Dessas mulheres que, principalmente quem vem acompanhando o nosso trabalho ou em redes sociais, trabalho de várias fotógrafas, elas estão grávidas e acompanhando e sonhando com o dia que vão fazer esse Sim, registro, né? Então, lidar com essa frustração é muito triste. Aconteceu comigo também na sexta-feira, foi o dia que eu fechei o estúdio. E na quarta-feira, uma mãe fez contato comigo, assim, arrasada, chorando. Foi contato de uma amiga que chegou até mim, porque ela estava com o ensaio newborn marcado e no estúdio que ela ia fazer não confirmava e não cancelava. Tipo, o estúdio também estava sentindo como é que ia sim. acontecer, né? Se fariam, se não fariam. E o tempo foi passando, ela ia fazer com 8, 10 dias, o tempo foi passando, de repente o estúdio realmente cancelou, entendo completamente os motivos, né, do estúdio, mas eu ainda era meu último dia na Uhum. sexta-feira. Ela me ligou assim, preocupadíssima, fechou na hora, vamos fazer, a gente fez de última hora, assim, no apagar das luzes mesmo. O bebê já estava com 22 dias, mas foi um alívio tão grande para essa mãe conseguir fazer o ensaio e ter as fotos, porque ela veio alimentando esse desejo, esse sonho durante toda a gestação, até antes de engravidar, provavelmente, Sim. né? Então é difícil a gente explicar, agora a gente realmente não pode mais fazer, não deve, é prudente que não se faça, mas tem um monte de mãezinha aí que vai ficar É, é frustrada, né? muito triste, Sofrendo com porque, na isso. verdade, assim, quantas vezes essas mães vão engravidar, né? Às vezes uma vez na vida só. Pois Então, é, realmente é um sonho mesmo. exato. Mas a gente também não tem muito o que fazer, né, nessa hora, porque é para o nosso bem, é para o bem delas também. Então, é complicado. Realmente é muito complicado. Bom, Fê, a fotografia então está parada para todas nós agora, todos esses ensaios, workshops também, né? Que é um dos seus negócios, você ministra workshops no Brasil e fora do Brasil também. Você tem outro negócio que é o xodó da mulherada aí, que é a Cotton Posing Doll. Sim. Eu tenho a minha, até trouxe ela para casa aqui nesse período de quarentena, porque eu quero fazer uns videozinhos, testar, compartilhar algumas coisas assim, com Brincar todo um pouco mundo. de boneca, né? Mas Enquanto não tem bebê. brincar de boneca, exato, é bem isso. Mas fala pra gente, assim, do como funciona o teu workshop e a Cotton como negócio. Isso, o workshop eu imagino que está parado, mas a Cotton, nesse período, você continuou produzindo, continuou trabalhando com isso? Sim, os workshops eu cancelei, né? Eu tinha algumas turmas agora pro primeiro semestre, eu cancelei todas as turmas, por conta do corona. Então, realmente, assim, não é minha prioridade, as pessoas super entenderam, não tem nem como viajar, né, numa situação dessa. Então, mas a Cotton sim, aí eu continuo produzindo, mas não tô enviando, né? A última Cotton que eu enviei foi logo, deixa eu ver, um pouco antes de eu viajar. Então, foi minha sorte, na verdade, porque eu enviei e quando eu voltei eu tinha algumas encomendas, mas eu avisei já o pessoal e que eu não vou poder, né, ir para os correios e tudo mais. Mas sim, a gente continua fazendo elas, até porque é um trabalho manual, né, Cássia? Você sabe, você tem uma, você sabe como que é tudo feito com muito carinho. E só que a gente continua produzindo e recebendo encomenda. Só que as pessoas sabem que elas só vão receber, sabe lá Deus quando, que a gente vai conseguir sair dessa situação.
Para quem não sabe da história da Cotton, me corrija se eu estiver errada, Fê. Você estava produzindo as bonecas, que elas são todas articuladas, com peso de bebê, tudo bonitinho, assim, as proporções, para você dar os seus workshops, né, para suas alunas manipularem as bonecas, para te ajudar, assim, na questão de posicionamento, aprimoramento de poses, transição. Eu lembro que era isso, né? Daí eu acho que se você mandou para uma outra amiga nossa, se eu não me engano foi a Lu, Lu Pestana, foi isso? E ela publicou, né? E todo mundo enlouqueceu. Você só mostrou para ela e ela acabou publicando e foi um negócio que bombou. E acabou virando um negócio a Não, ela partir falou assim, daí, né? não pode ter só você isso aqui. Isso aqui não pode, tem que ser pro mundo. Aquele jeito da Lu, né? Tipo, como que você fica só com um negócio desse só pra você? Para de ser egoísta. E daí sim, ela publicou. E foi um E sucesso. daí o pessoal, nossa, tem gostado bastante, assim. A gente já enviou boneca pro mundo todo, então foi bem legal mesmo a aceitação do pessoal. E realmente, eu fiz para as alunas, para a gente, né, ensinar a técnica de wrapping e tudo mais, e posicionamento, para não ter que ficar o bebê passando, né, de mão em mão. Então a ideia era essa mesmo, mas agora sim, tomou proporções muito maiores, Virou um negócio exato. mesmo. Então tá sendo bem legal mesmo. Me conta, como que é a Fer mãe? Mãe parceira, mãe brincalhona, mãe brava, mãe presente, Ai, como é? gente, eu sou, acho que um pouco de cada. Eu sou bem chata, não vou mentir, mas, né, porque é questão de organização e tudo mais. Mas sim, eu sou muito presente, eu tenho elas como prioridade. Como o meu estúdio é na minha casa, então as coisas acabam ficando, se a gente não cuida, né, a gente acaba ficando muito misturado, né, a questão do trabalho com a família. Mas é uma coisa que, assim, que eu prezo muito é o meu momento com ela, sabe? Porque final de semana, por exemplo, tem muita gente que pede ensaio de final de semana e, e eu, assim, final de semana é para elas, eu não trabalho de jeito nenhum e deu meu horário aqui no estúdio também, eu desço e fico só com elas, porque eu tento o máximo ser presente, sabe, na vida delas, assim, como mãe e como amiga também, né? Você foi mãe muito, muito cedo, né? Então, vocês certamente têm uma relação de amiga, de amizade, de meninas que estão juntas e compartilham muitas coisas, ainda mais a Júlia agora que está mocinha e deve estar gostando de maquiagem e se comunicando já de outra forma. Então, acho que a proximidade das idades, ou a pouca diferença de idade entre vocês, deve unir vocês, né? Principalmente É você e a bem Júlia. isso mesmo, assim, a Julia, né, esse negócio de maquiagem é engraçado, porque ela é uma menina totalmente diferente, assim, ela é super, sabe, maquiagem nem pensar, ela gosta de livro, ela gosta, sabe, uma coisa Que bem legal, interessante. ótimo. Aham, né, e uma coisa que eu não era, assim, ela é muito diferente de mim, sabe, e isso é muito legal. Mas sim, a gente é muito amiga e a Gaia também, né? Por mais que eu tenha mais diferença de idade com a Gaia tem uma personalidade também, assim, muito engraçada. Bom, você conhece, né? Ela é uma figura. Conheço. Figura mesmo. Ela é uma figura, mas, sim, eu tento ser o máximo amiga mesmo, porque eu acho que o diálogo, né? Isso, assim, é muito importante na vida, principalmente nessa fase. Toda fase é especial, né? Mas essa fase da pré-adolescência, Jesus, como é difícil isso. Ela é uma fase difícil mesmo. Eu acho que mais difícil do que bebê. Bebê você Sim. ainda vai percorrendo os caminhos conforme a música toca, né? Mas você Aham. acaba encontrando as suas diretrizes ali quando eles são pequenos, você se entende. Agora, a pré-adolescência eu acho uma fase complicada, porque eles se questionam, a gente nunca passou
por isso com os filhos, né? Então a gente vai Sim, tentando como entender mãe, né? ele como mãe, ele se entendendo sem se entender, a gente tentando entender sem entender o que vai acontecer, no caso que eu achei mais difícil também. É Então eu diferente tenho, eu de tenho Jojo, muito sorte pela intensa. personalidade dela, porque ela é muito tranquila também, sabe? Ela é muito caseira, ela é muito. E assim, eu acho que o próprio círculo de amizades dela, assim, da escola e tudo mais, eles são bem tranquilos, sabe? E isso, assim, eu tenho essa tranquilidade, pelo menos. Não é aquela criança de 14 anos que já quer ser adulta, sabe? Ô Fê, e falar em escola, assim, como é que você organiza a rotina delas, na verdade? Você separou há pouco tempo, então, além da escola, tem as visitas, né, delas se encontrarem com o pai. Como é que ficou? Como é que fica a sua rotina e a rotina delas em relação a isso? Tá cada dia uma loucura, porque eu tô, assim, me dividindo, tendo que me dividir muito mais, né? Porque elas estão em horários diferentes da escola. Então, a Júlia estuda de manhã, a Gaia está no 5º ano, mas estuda à tarde ainda. Então, por exemplo, terça e quinta tem inglês das duas. Então, terça-feira é uma loucura para mim, porque eu vou e volto da escola em inglês umas 15 vezes no dia. Então, essa divisão, assim, está sendo, por exemplo, terça e quinta, tento não marcar nada no estúdio, porque eu sei que eu vou ter que ficar saindo e voltando muitas vezes de casa, então eu priorizo para marcar ensaios, por exemplo, de segunda, quarta e sexta, que eu sei que são dias mais tranquilos. Elas vão, assim, o pai da Júlia mora em São Paulo, então ela vai para lá uma vez por mês, de avião. Então a bichinha tem mais horas de voo do que muito piloto por aí. Ela vai, pelo menos, né, uma vez por mês, às vezes ela vai 2 vezes no mês. E a Gaia de 15 em 15 dias fica de final de semana na casa do pai. Quando tem médico também, ele me ajuda nessa questão também de levar e buscar. E quando eu viajo, né? Quando eu viajo para dar workshop fora ou alguma coisa do tipo, daí ela fica na casa dele pelo período que eu estiver fora. E a Júlia, como o pai está em São Paulo e ela tem que ficar aqui em Curitiba por causa de Fazer escola e tudo escola. mais, daí eu revezo tanto com a minha mãe como com a avó dela, né? Com a mãe do pai dela. Daí a gente pega uma avó pra, tipo, aleatório, assim, sabe? Escolhe aleatoriamente a avó. Para assumir esses dias. Exato, é isso. E daí a Gaia fica lá na casa do pai. E é o que a gente sempre fala aqui, né? Rodando os pratinhos, assim, não deixando nenhum cair, né? Porque a escola é estúdio, visita ao pai, é tudo acontecendo ao mesmo É tempo, é muita médico, coisa. escola. E você acaba agendando seus ensaios em algum período do dia? Tipo, você prefere pela manhã, começo da tarde? Sim, eu prefiro de tarde, porque de manhã, assim, a Gaia me demanda mais atenção do que a Júlia, né? A Gaia é menor, Mais novinha. então questão de lição de casa, essas coisas, né? Que às vezes não, pra nada elas chamam a gente, né? Tipo, ai, não consigo amarrar o sapato, sabe? Coisas que é mais para chamar atenção do que outra coisa. Sim. Então eu priorizo marcar os ensaios na parte da tarde, porque a Júlia é mais independente, a Júlia eu não preciso mandar ela tomar banho, sabe? Não preciso mandar ela fazer lição de casa, coisa do tipo. Outra Então, fase, né? como ela já tá maiorzinha, eu prefiro deixar ela tomar conta das coisas dela enquanto eu trabalho, enquanto de manhã eu tenho que dar um help na Gaia, assim. Então, claro que nem sempre é possível, né? Às vezes os pais precisam que seja de manhã, e daí a gente dá um jeito. Mas eu priorizo a parte da tarde mesmo para trabalhar no estúdio, enquanto a Júlia está fazendo as coisas independente. No começo do nosso bate-papo, você me falou que você começou a curtir as gêmeas, né? A Kelly e a Tracy, no Flickr ainda. Então, eu imagino que elas tenham sido uma forte influência sua, como foram minhas também.
Mas ao longo desses anos de profissão, Fê, quem mais te influenciou? Quem foi sua referência? Ou se você, no momento, tem alguma inspiração? Assim, ao longo dos anos passaram muitas, né? Então, assim, naquela época da Kelly e da Tracy tinham as meninas do Baby as Art também, que foram super inspiração para mim no começo. Mas eu acho que de anos para cá a Rachel Van Oven, que inclusive é uma amiga pessoal, assim, que eu tenho orgulho de dizer, porque ela é uma querida. Você foi para lá, né? Você fez alguma coisa com ela, eu lembro. Na verdade, eu fiz um curso dela na Escócia, que ela deu um workshop, eu estava na Escócia, e eu fiz o curso dela lá, dela e da Erin Tolle também, que é uma outra referência, assim, que é uma outra inspiração minha. E daí eu fiz workshop com elas lá, na Escócia, e daí quando eu fui para os Estados Unidos a gente acabou se encontrando algumas vezes, e aí quando ela veio para o Brasil, ela me pediu para eu ser assistente dela quando ela estava aqui, então assim, a gente estreitou a relação, e desde então, assim, ela sempre foi, na verdade, né, minha inspiração. Mas cada vez mais. E a Erin Tolle também, que tem um trabalho excepcional, na minha opinião. É uma das melhores, assim. Aquela mulher, tipo, ela coloca um pano de qualquer jeito e fica maravilhoso, sabe? Eu não sei como ela consegue fazer. Tem uma coisa, né? Tem uma mão, tem um olhar, e a gente pensa, né? Como é que ela faz isso? Eu tô fazendo igual, não fica igual. Não adianta, porque tipo, ela só faz dela, sabe? É uma coisa que ela nem pensa, acho, pra fazer. Ela só faz e fica maravilhoso. Fê, agora fala aqui pro pessoal como que as pessoas falam com você, conhecem mais o seu trabalho, o que você prioriza para as pessoas fazerem contato e para conhecer seu trabalho, Insta, site, WhatsApp. Legal. Tem o site, né, www.estudiofersanches.com.br, estúdio com S mudo, Fersanches com Z no final. Mas aonde eu tô mais ativa mesmo é no Instagram. Facebook também, mas acaba sendo uma coisa mais automática, né? A gente posta no Insta e manda para lá. Exatamente. Então, mas o Instagram é Estúdio Fer Sanches também, com S mudo e o Z no final. É onde eu estou mais ativa para conversar com todo mundo. Pode me mandar mensagem, que assim, eu posso demorar, mas eu respondo. É isso aí. Eu vou deixar aqui embaixo no site do Papo de Fotógrafo, eu vou colocar o Instagram, o contato da Fê, tudo direitinho. Vamos colocar uma foto da Cotton também, para vocês conhecerem, quem não conhece, né? Era minha terceira bebezinha. Essa terceira. E vamos colocar algumas fotos aqui, que eu duvido que alguém que esteja nos ouvindo não acompanhe o seu trabalho ainda, Fê, mas se por acaso não acompanharem, vão ver esse primor, essa qualidade que para mim é uma inspiração, number one, adoro, sou super fã, você sempre soube disso. E quero te agradecer, Fê, por ter conseguido esse tempinho. Agora tá todo mundo com um pouquinho mais de tempo, não tem o que fazer, né? Então. Mas que a gente conseguiu separar esse tempo para esse bate-papo, para trocar ideia, para você contar como é que rolam as coisas aí para você no seu estúdio. Então, muito obrigada. Um beijo para você. Boa quarentena. Continue em casa. Se Deus quiser, tudo isso passa logo e a gente está de volta ativa. Vai passar. Obrigada, Ká, pela oportunidade. É sempre muito bom falar com você e conte comigo sempre, tá bom? É isso aí, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Beijo.